A maioria das pessoas que falam hoje sobre investimentos sempre procuram mostrar qual é a melhor ação para se comprar no momento, qual o investimento que está em alta, se são ações de empresas ou criptomoedas, e por aí vai. Mas se seu caso é um pouco diferente, se você ainda não conseguiu quitar todas as suas dívidas para dar o próximo passo e começar a investir, qual seria a ajuda prática para você nessa situação? Se esse é seu caso ou você conhece alguém que esteja assim, com algumas dívidas e precisa mudar de vida, mudar de situação, fique comigo até o final desse vídeo, que no vídeo de hoje eu vou te mostrar dicas práticas de como fazer um planejamento para você quitar as suas dívidas e ficar tranquilo, para aí sim dar o próximo passo e começar a investir. Vamos ao vídeo. Se você é novo por aqui, meu nome é Caio Dutra e nesse canal nós conversamos sobre planejamento financeiro e investimentos. Então, se esse é o assunto do seu interesse, convido você a se inscrever aqui no canal. Caso goste do vídeo, não esqueça de dar um like e também compartilhe com seus amigos e familiares. Logo, então, quando nós conversamos sobre mudar de vida, poder quitar suas dívidas, fazer um planejamento mais adequado, isso, claro, que exige uma preparação. Se a sua situação hoje não permite você começar a fazer investimentos porque você tem ainda algumas dívidas pendentes, e claro, os juros das dívidas são infinitamente maiores do que qualquer investimento, qualquer retorno que algum investimento possa te dar. Então o mais sábio, o mais certo fazer nessa situação é quitar suas dívidas em primeiro caso. Então, se essa é a sua realidade hoje, fica aqui que nós vamos aprender o passo a passo de como preparar, montar uma estratégia para você poder quitar todas as suas dívidas e ficar tranquilo. Quando nós falamos sobre quitação das suas dívidas, é claro que não existe uma fórmula mágica. Então, você vai precisar se preparar o terreno para você poder ter um plano que realmente dê certo. E quando nós falamos sobre uma preparação para a quitação das suas dívidas, existem duas possibilidades, as quais você deve trabalhar em conjunto. Que a primeira delas é tentar aumentar a sua renda e a segunda, diminuir os seus gastos. O conjunto dessas duas ações vai trazer muitos benefícios para você. Claro que isso parece muito óbvio e não é apenas disso que nós vamos falar hoje. Logo, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder fazer um plano de ação sobre todos os seus pontos que você vai necessitar pôr o seu foco neles para poder ficar mais tranquilo e o melhor, sem dívida nenhuma. Então, conforme eu mencionei, o tema da aula de hoje vai ser plano prático de quitação das dívidas. E não adianta nada nós começarmos um plano caso não esteja bem claro quais são as etapas dele. Então, para qualquer plano, como não adianta a gente começar a juntar dinheiro, fazer hora extra, se nós continuarmos gastando da mesma forma, ou até mesmo pior, porque a nossa tendência qual é? Arrumei um emprego novo, consegui um dinheiro extra, eu vou gastar um pouquinho mais, e aí que está errado. Então, o primeiro ponto, é a nossa conscientização, que nós vamos fazer o quê? Nós vamos definir uma guerra contra as dívidas. Nesse momento, você tem que esquecer tudo que já passou, não adianta você ficar também se lamentando e somente virar a página e começar a escrita da sua vida realmente do zero. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter que realmente estruturar o quê? O nosso pensamento, mudar a nossa maneira de pensar, como nós encaramos as dívidas, como nós encaramos as nossas necessidades. Realmente eu preciso comprar algo? Isso realmente vai fazer falta na minha vida nesse momento? Muitas vezes você até precisa de um produto, só que não naquele momento. Então, talvez o correto seria esperar um momento mais adequado para adquirir. Então, essa parte, talvez a mais importante, é a sua conscientização sobre o problema. Vamos colocar ela, então, no nosso plano de ação? Então, o número 1 de hoje vai ser a nossa mudança comportamental. Se nós não mudarmos
nosso comportamento, nós vamos continuar com os mesmos problemas. E na nossa mudança comportamental, vamos colocar alguns itens que se enquadram aqui dentro. Por exemplo, rever nosso padrão de consumo. Isso é muito importante. A gente tem que realmente avaliar quais são os nossos gastos e os motivos que nos levam a fazer esses gastos, né? Será que, como eu acabei de mencionar, é realmente necessário ou não? Aqui eu vou colocar algo que é bem comportamental mesmo, que é estar disposto a quebrar a ponte. E o que seria esse estar disposto a quebrar a ponte? Muitas vezes você já tem algum padrão que é cômodo você continuar daquela maneira. É algo que você fez por muitos anos e não queria mudar, está na sua zona de conforto. Esqueça, porque muitas vezes é isso que está te levando a uma vida de endividamento. Então, tudo aquilo que você aprendeu muitas vezes, chegou a hora de virar a página e começar do zero. Por mais que isso pareça estranho, por mais que isso exija um esforço adicional, esteja disposto a quebrar essa ponte e traçar uma nova rota para a sua vida. Isso vai ser benéfico não apenas para você, mas você pode servir até de exemplo para pessoas ao seu redor que estão da mesma forma. Então, deixe para trás todos esses seus hábitos, todos os seus comportamentos ruins. Muitas vezes você acredita que não seja tão ruim assim, mas esteja disposto a começar e a descobrir novas rotas. Depois que nós entendemos que é necessário uma mudança comportamental, a gente tem que avaliar aonde que nós estamos pisando, né? Ou seja, qual é o tamanho desse problema. Será que eu devo R$1.000? Será que eu devo 10, 20, 100 mil reais? Você concorda que o plano de ação é diferente de uma pessoa que deve apenas R$1.000 do que uma pessoa que deve 100, 200 mil reais? Tem pessoas que têm dívidas extremamente altas e o plano de ação em cada uma dessas situações deve ser totalmente diferente. Então, nesse segundo ponto, após a mudança comportamental, eu vou listar aqui: descobrir o tamanho do problema. Então é justamente isso, listar todas as suas dívidas, não esqueça de nenhuma, não é só para listar as mais caras. Tem um cartão de crédito que eu devo R$5.000, então vou fazer um plano de ação sobre esses R$5.000. Tá errado. A prioridade sobre o pagamento, como que você vai realizar esse pagamento, é outra coisa que nós vamos ver mais na frente. Aqui você tem que listar todas as suas dívidas. E lá na frente nós damos a prioridade para cada uma delas, ok? Então coloque numa planilha, num papel, num caderno, todas as suas dívidas. Não importa se seja R$10, R$20, 50, 100, 10 mil, não importa. Liste todas essas dívidas, que no final nós faremos a somatória e depois, no segundo momento, que nós ainda conversaremos hoje, nós vamos montar o plano de ação de acordo com qual dívida que é mais importante. Tem dívida mais importante para ser quitado do que outras? Tem sim. Então todas têm que estar listadas e você saber o valor total, até para ter uma ideia de como que vai ser o seu esforço para quitá-las, certo? Então descobrir o tamanho do problema. Não esqueça, é fundamental. Depois que você descobriu o tamanho do seu problema, o tamanho das suas dívidas, nós vamos classificar em prioridades. Então vamos colocar aqui, classificar em prioridades. O que seriam essas prioridades? Sobre a qualidade de cada dívida sua. Elas podem ser essenciais, aquelas dívidas, por exemplo, que se você não pagar, vai ter um corte. A sua conta de água, a sua conta de luz. Essas dívidas essenciais são aquelas que realmente são fundamentais para o seu dia a dia. Você não pode ter uma conta de luz cortada, uma conta de água. Você precisa desses serviços em dia para você poder fazer suas atividades diárias. Um plano de televisão, por exemplo, é essencial? Não.
você consegue passar o dia sem TV. Por mais que às vezes fique entediante, você vive de forma tranquila. O serviço de água, de abastecimento de água ou de energia já é totalmente diferente, certo? Então, muitas vezes o que é essencial para uma pessoa pode não ser para outra, mas você faça a sua avaliação. E se você tiver com alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu tento te ajudar a tomar a decisão. Então, depois das dívidas essenciais, são aquelas importantes. Dívidas importantes também são aqueles serviços que realmente têm alguma relevância, por mais que você consiga ficar sem esses itens, é algo que vai te trazer um prejuízo muito grande. Então, se é algo que não é essencial, mas você necessita realmente daquilo, a gente vai listar na segunda categoria, que são os importantes. E por último, os supérfluos. Vamos colocá-lo aqui também. São aquelas dívidas que também não são importantes, mas você assumiu o compromisso, então tem a obrigação de pagá-los também. Pronto, então hoje nós já vimos a importância da mudança comportamental, descobrir qual é o tamanho do nosso problema, ou seja, a listagem de todas as nossas dívidas, já sabemos quais são, e agora nós classificamos essas dívidas entre essenciais, importantes e os supérfluos. Agora, qual o próximo ponto? Já começar a pagar? Não, antes de começar a pagar, a gente tem uma lição de casa que envolve a participação de todas as pessoas que estão conosco. Não somente quem mora dentro da nossa casa, é bom comunicar até as pessoas que muitas vezes amigos, que sempre estão com a gente, para eles poderem entender qual é a nossa situação no momento e não ser aquele amigo chato muitas vezes que fica te convidando todo final de semana para sair, mesmo que você não tem dinheiro e não está disposto a gastar, porque você tem um compromisso que você fez com você mesmo de quitar todas as suas dívidas. Então, vamos colocar como o número 4 aqui de hoje, negociação com parentes e amigos. Como eu acabei de mencionar, é bom conversar com todas as pessoas que estão ao seu redor. Vamos colocar aqui então para a gente não esquecer. Conversar e explicar a sua nova situação com todas as pessoas ao seu redor. Sabe por quê? Se você não conversa com... Muitas vezes, como eu disse, é importante incluir a família para todos da sua casa, fazer uma força-tarefa, todos estarem empenhados, motivados em resolver essa situação, mas muitas vezes não somente eles, seus amigos mais próximos, porque eles querem estar com você, às vezes numa festa, num passeio, numa viagem, nos finais de semana. Você não pode, porque você tem esse compromisso contigo e eles não vão entender o porquê. Se você conversar e explicar essa situação, com certeza eles vão entender e colaborar muito para que você não acabe gastando de forma desnecessária. Apenas um ponto de atenção aqui no quesito da sua família. É bom, principalmente para quem tem filhos, para sua esposa, vocês combinarem um momento de comemoração quando terminar esse sacrifício. É muito difícil você fazer sacrifícios longos. Muitas vezes vamos economizar por 4 meses para poder mudar essa situação. Combine com a sua esposa, com seus filhos, que esse sacrifício, então, por exemplo, se suas dívidas terminam com 4 meses, com 4 meses você fazendo esse planejamento, você vai conseguir quitar todas as suas dívidas. Combine com eles que vocês vão fazer um esforço por 5 meses. Por quê? O que vai acontecer no 5º mês? Vocês vão fazer uma viagem ou algo programado com esse dinheiro que vocês conseguiram guardar a mais para poder comemorar a vitória e desejar a boa-vinda para essa nova vida que vocês vão ter. Ou seja, vocês conseguiram economizar, conseguiram mudar de vida. O principal, como eu disse, conseguiram mudar a maneira de pensar. Então, nada mais justo que poder fazer um esforço adicional
para poder comemorar com as pessoas que você mais ama. Então vamos colocar aqui como sacrifício, deve ser temporário e vocês devem comemorar a nova vitória. Esse eu vou até falar mais perto para não esquecer. Realmente, vocês têm que comemorar, porque é um ponto muito importante nessa sua nova jornada. Não esqueça, não deixe passar. Faça um sacrifício, um mês a mais, que seja, para que você possa comemorar e servir de lembrança para toda a sua família nesse momento tão importante que foi para vocês. Então agora vamos voltar aqui para a nossa relação dos afazeres. Então agora que você já negociou também com seus parentes, com os amigos, você já fez aquela classificação das prioridades, você já sabia qual era o tamanho das suas dívidas, aí sim você vai partir diretamente para o pagamento das dívidas, que elas devem constar no seu orçamento. Você tem que detalhar todas as suas dívidas no orçamento e poder realizar o pagamento delas. Lembrando que você tem que ter um orçamento para você não cair em nenhum problema, para você não assumir uma dívida desnecessária, para você não assumir uma dívida que você não vai conseguir pagar. Então, essa listagem, uma planilha orçamentária, pode ser um controle da forma que ficar mais fácil para você. Você deve ter. E com essa relação da quitação das suas dívidas, você tem que colocar quais dívidas que você vai quitar em qual momento, qual dia do mês. Lembrando que elas têm que começar pelas dívidas essenciais, aquelas dívidas que você não pode ficar sem de maneira alguma. Não sem a dívida, né, mas sem o serviço que é realizado por essa empresa. Depois, as importantes e, por último, os supérfluos. Lembrando que todas as dívidas, se você assumir um compromisso, você tem que quitar. Não esqueça de nenhuma, mas siga sempre essa prioridade das essenciais, as importantes e os supérfluos. Então, aqui no orçamento, vamos colocar o que tem que contar no seu orçamento. Além das suas receitas, as suas despesas. Nas suas despesas, não esqueça de incluir a quitação das dívidas listadas anteriormente. Então, não esqueça de incluir no seu orçamento a quitação dessas dívidas. Qual dívida que você vai pagar e em que momento, certo? Aqui eu não vou colocar como item 6, mas eu vou colocar como algo que você não pode esquecer nessa sua jornada. Então, vou até dar um destaque, colocar em letra maiúscula. Não esqueça de forma alguma. O que você não pode esquecer de forma alguma? Quais são os 3 pilares? Quais são os 3 passos que você vai ter que fazer? Vamos colocar aqui bonitinho, então. 3 passos que não vou esquecer. Você tem que prometer para mim que você não vai esquecer desses 3 passos. Quais são eles? Vamos lá. Passo número 1. Cortar gastos. Seja criativo na parte de cortar gastos. Veja um plano de internet mais barato.
Caso você tenha crianças, por exemplo, não consegue ficar sem um plano de TV, que tal passar 2, 3, 4 meses assistindo as coisas pelo YouTube? É um sacrifício a mais, muitas vezes sim, mas vale a pena. Lembrando que nesse momento você está em uma guerra contra as dívidas. Então, além de cortar gastos, o que é de extrema importância para você? Aumentar sua renda. Quando você consegue aumentar sua renda, muitas vezes essas dívidas você consegue quitá-las mais rápido. Então não esqueça, tente aumentar sua renda. Talvez numa hora extra, talvez fazendo hora extra no serviço, talvez empreendendo. Quem sabe você começa a ter uma ideia, começa a empreender e isso acaba até mesmo virando sua fonte de renda principal. Tem muitas pessoas que fazem isso, começam a fazer alguma atividade que é o seu hobby e acaba se transformando nisso numa atividade principal e muito lucrativa. E o número 3 dessa lista das coisas que você não pode esquecer é caso você tenha algo em casa que não esteja utilizando, você pode desapegar, você pode vender e ainda fazer um dinheiro extra que vai te ajudar muito nessa sua guerra contra as dívidas. Então, apenas recapitulando, você não pode esquecer de cortar seus gastos, aumentar sua renda e desapegar. Vou completar aqui das coisas que possui, mas não está utilizando no momento. Então vamos fazer uma recapitulação geral do que nós vimos hoje? Acho que a gente acabou vendo bastante coisa. Não parece, o vídeo passou rápido, mas a gente acabou vendo bastante coisa. Quando nós estamos numa guerra contra as dívidas, o que nós temos que fazer primeiramente? Vamos fazer a nossa mudança comportamental, onde que nós vamos rever o nosso padrão de consumo. E lembra, estar disposto a quebrar a ponte, começar do zero, fazer algo que você nunca tinha feito antes. Após mudarmos o nosso comportamento, ou pelo menos sabermos que nós temos que mudar nosso comportamento, que nós não vamos esperar estar completo para poder quitar as dívidas. Então a gente sabe que tem que fazer a lição de casa, por mais que ainda não esteja 100% maduro, a gente tem que começar agora. Então, sabemos que temos que mudar nosso comportamento. O que nós vamos fazer? Descobrir o tamanho do problema, listar todas as suas dívidas. Depois de listar, classificá-las em ordem de prioridade. Quais são as prioridades? Essenciais, os importantes e os supérfluos. Tendo tudo isso em mente, nós vamos o quê? Negociar com nossos parentes e amigos, para todos eles estarem na mesma página e nos ajudar nessa nova jornada. E aí sim, nós vamos então para o orçamento, onde que nós temos que ter todas as nossas receitas anotadas, com todas as nossas despesas, fazer o cálculo e montar nossa lista de pagamento das nossas dívidas. Isso é só? Não, tem um complemento que eu falei, as 3 coisas, os 3 passos que nós não podemos esquecer, que vão nos ajudar muito. Primeiro, cortar gastos. Isso nunca é demais. Segundo, aumentar a sua renda. Lembra, você pode ser um bico, pode ser uma hora extra, pode ser um hobby novo que você começa a empreender, isso se torna seu hobby principal. E número 3, desapegar das coisas que você possui, mas não está utilizando no momento. Então, com tudo isso, você vai conseguir quitar as suas dívidas e ter uma vida mais digna e próspera, porque só ficar pagando dívidas atrasadas, juros, ninguém merece. Ninguém merece viver dessa forma. E é isso que eu desejo para você, que você tenha uma vida mais digna e próspera, para depois sim começar a dar o próximo passo, começar a investir
atingir a independência financeira, não se preocupar mais com dinheiro, o dinheiro não ser mais um problema na sua vida. É tudo isso que eu desejo para você. E mais uma vez, eu sou extremamente grato por você ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo, nessa aula. Espero que tenha te ajudado. Caso ainda não tenha se inscrito, não esqueça, se inscreva no canal. Não esqueça de dar um like no vídeo. Eu percebo muitas vezes que o número das pessoas que assistem às aulas são muito maiores do que os likes que temos aqui nos vídeos. Então, ajude o canal a crescer, deixe o like no vídeo e também compartilhe essa aula com alguém, caso isso tenha feito sentido para você. Eu agradeço muito, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até mais!